o último coro, que é o coro central, ele disse: eis que vamos para aquele bom país. Eis que vamos. Eis que vamos. Portanto, mas quem vai? Quem subirá? Quem subirá? Quem subirá? Naquele santo monte. Quem subirá? Naquele santo monte. Quem viverá? Naquela santa cidade. Naquela santa cidade. Eterno Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, rendemos graça a Ti, ó Pai. A melodia diz-nos claramente quem viverá na Tua santa cidade. Ó Pai, apresenta a Teus filhos. Quem o Senhor quer escolher que viva na Tua santa cidade? Pai, usa-me este momento como apenas um servo, como apenas um instrumento, para conver a mensagem, para passar a mensagem que o Senhor quer que seus filhos ouçam, para que eles possam se preparar e fazerem parte desta santa cidade. Assim pedimos em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Amém. Portanto, com isso que nós falamos e com esta música, vamos para aquela cidade, mas quem nela viverá? O tema da nossa pregação hoje é a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade, conhecer a ti mesmo e a teu Senhor. Este será o nosso tema. Para você viver naquele reino, você precisa ser responsabilizado. Deves ter a autorresponsabilidade. Então vamos abrir as Escrituras Sagradas. Vamos ler o livro que todos nós conhecemos. Já vimos os pastores a pregarem sobre ele. O pastor Simão não fará diferente, mas vamos ver no contexto diferente. Eu não pregarei diferente, mas vamos fazê-lo num contexto diferente. Então vamos ler as Escrituras em São Lucas, no capítulo 15. Nós abrimos no 15, 1, 2. Mas esta mensagem que fala da parábola do filho pródigo começa no capítulo 11 até 32. Mas hoje vamos ler a partir de 25 até 32. Lucas 15, de 11 a 32, mas vamos ler de 25 a 32. Essa é a palavra do Senhor. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele respondendo disse: veio teu irmão e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. A palavra do Senhor. Amém, igreja? Amém. Portanto, a igreja de Cristo aqui, em Cristo Jesus,
nos fala, ou faz aqui a parábola, o chamado a parábola de filho pródigo. O filho pródigo é aquele filho que se perdeu. Vamos fazer aqui uma pequena recapitulação, porque o pastor Simão não quer focalizar neste, por isso eu disse, vamos fazer num contexto diferente, ok? Então o pastor Simão não quer focalizar o historial do filho pródigo, porque nós conhecemos, mas vamos tocar nos pontinhos, só para te lembrar como é que é a história do filho pródigo. Mas se nós não revermos e analisarmos bem esta parábola, perdemos a segunda parte, e este é o lado que o pastor Simão quer se focalizar. Perdemos a segunda parte, porque aqui fala do filho pródigo, mas analisando bem, entrando na dimensão espiritual mais abaixo, mostra-me 2 filhos perdidos, não um filho perdido. E eu quero te falar do segundo filho perdido, porque aqui focalizamos apenas no primeiro filho perdido. O Cristo, quando conta essa história, Jesus nos ensina que estar perdido não necessariamente implica estar afastado. Estar perdido não necessariamente implica deixar de vir à igreja. Estar perdido não necessariamente implica fazer uma separação com o teu irmão. O estar perdido pode significar estar presente, mas estar perdido. Estar perdido pode significar ir à igreja todos os santos domingos, mas estar perdido. Estar perdido significa ter a tua Bíblia na mão e pregar o Evangelho, mas estar perdido. Estar perdido pode significar subir a monte para ir fazer oração, mas estar perdido. Estar perdido pode significar meter a mão e curar alguém, mas estar perdido, porque estás a ser usado apenas como um vaso. Então, nesta parábola, o Cristo mostra-nos 2 aspectos e principalmente focaliza aqueles que acham que estavam no caminho, mas que estavam perdidos. Nesta parábola eu aprendo que talvez o sinônimo da graça não é rebelião. O comum nós conhecemos que o sinônimo da graça é a rebelião. O filho pródigo é aquele que rebelou-se. Mas não necessariamente o sinônimo seja a rebelião. Pode ser um registro de pontos, porque esta é a característica dos atuais cristãos. Resistir pontos. Eu vou à igreja, eu faço ensaio, eu dirijo reuniões, eu prego, eu evangelizo, eu curo, eu faço. E o cristão acha que está a fazer o registro de pontos para usá-la e cobrar a Deus. Enquanto na realidade esse está perdido, mas está todos os dias na igreja. Mas para entendermos bem esta mensagem, vamos voltar para ler ainda no 15, capítulo 1, que lemos na abertura, 15, 1, 2, para vermos a quem Cristo dirigia esta mensagem. A Bíblia diz assim: e chegavam-se a ele todos os publicanos e os pecadores. Os pecadores são aqueles que reconhecem que não são dignos à frente do Senhor. Os publicanos são aqueles que cobram imposto, que vão atrás de situações. Aquele que nós tratamos de pessoas não apropriadas, achamos de ímpios. Estes chegavam a Cristo para lhe ouvir. E no 2 diz: e os fariseus, os escribas, 2 grupos. Quem são os fariseus? Quem eram os escribas? Os fariseus e escribas somos nós, você e eu. A Bíblia diz que os fariseus e escribas são 2 grupos de líderes religiosos, pessoas idôneas, pessoas intelectuais, os chamados servos do Senhor. Este é que nos ensina as Escrituras. Mas o que aí diz? E os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Este recebe pecadores e come com eles. Os ditos religiosos, os líderes da igreja,
Os ditos pastores, os ditos pregadores, os evangelistas, são estes que murmuravam contra Cristo, porque Cristo recebia os pecadores e os publicanos e recebia para comer com eles. Então, este é o elemento principal para a segunda parte desta parábola. Se nós vermos bem aqui em Lucas, o Cristo aqui conta 3 parábolas. Fala da parábola da ovelha perdida. A ovelha perdida, achado, há uma alegria, uma satisfação. Perdido, achado, júbilo. A segunda parábola fala da moeda perdida. A moeda perdida, a moeda achada, ela chama as amigas para terem júbilo. Perdido, achado, júbilo. A terceira parábola fala a parábola do filho pródigo, o filho que se perdeu, reveu-se porque fez uma autoconsciência e o pai disse: vamos jubilar, porque este regressou. Mas a diferença entre a primeira e a segunda é que nesta segunda demonstra o amor divino de Deus. Um pai que não julga o seu filho pelos seus efeitos, pelas suas falhas, porque este cometeu. Por que não o julga? Porque este filho auto-reavaliou-se e regressou à casa do pai. Ele disse: pai, eu nem mereço o teu perdão. Eu não mereço estar diante de ti, porque eu pequei perante ti, perante Deus. Mas receba-me pelo menos como escravo. Este filho auto-avaliou-se. E é importante que nós que estamos na igreja de Cristo, continuamente autoavaliamos-nos. Continuamente autoavaliamos. Mas vê que a presença deste Pai Divino, quando ele é chegado, não o julgou. Apenas o recebeu. A Bíblia diz que o recebeu, o abraçou, restaurou, restabeleceu os seus direitos. Naquele tempo, a aliança ou anel significava autoridade, e o pai colocou um anel no dedo deste filho para demonstrar que este tem autoridade. Naquele tempo, o manto significava a restauração divina. Colocou-lhe um manto, disse: põe-lhe um manto. E naquele tempo, a sandália significava um filho e não um servo. Disse: dão-lhe uma sandália. E colocaram-lhe as sandálias. Esta é a primeira parte do filho pródigo. O pastor Simão está sendo rápido por causa do tempo. Esta é a primeira parte do filho pródigo. Porém, a segunda parte começa nesse 25. Chegando o filho, aquele que sempre esteve com o pai, aquele que sempre se alimentou, este indignou-se, este não gostou, porque este se faz a posição dos fariseus, conforme diz a Bíblia. Estes são os chamados religiosos, estes são os chamados líderes da igreja, estes são chamados aqueles que supostamente deviam guiar o rebanho do Senhor. Mas ele indignou-se. No 25 diz assim: e o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo, e ele lhe disse: veio teu irmão e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, ele se chateou, ele se irritou e não queria entrar. A sua raiva representa a característica dos fariseus, dos escribas, que condenavam a Cristo por receber aqueles que são chamados de publicanos ou pecadores. Por que estar ofendido? Esta é a parte diferente. Ele estava ofendido porque o Pai demonstrava a graça aos não merecidos. E muitos de nós somos assim. Achamos que Deus apresenta a graça àqueles que não são merecidos. Como sabemos nós que eles não são merecidos?
Porque nós fizemos leitura por nós mesmos. Esse aí, você que não cumpre, não faz isso, não faz aquilo. Como é que ele é que come? Aquele até ateu. A Bíblia diz que o pai é o dono de ouro, prata, tudo. Mas os ateus até têm carro, têm casa. E eu não tenho. Eu que rezo, eu que vou, eu que suplico, eu que prego, eu que levo a Bíblia. Assim nós julgamos. E ele representa a raiva que ele escondia dentro dele. O filho mais velho apresenta o ódio que ele tinha. O filho mais velho apresenta a inveja que ele tinha. O pior de tudo, não só. Ele demonstra a ira guardada durante esses anos todos. E a Bíblia quer dizer que ele estava sempre com paz. Você está sempre na igreja? Na igreja. Vamos ver o que diz a Bíblia no capítulo 29 e 30. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo. Guarda essa palavra, eis que te sirvo, o pastor Simão volta já. Há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Eu nunca falhei nos teus preceitos. Eu nunca falhei com o cristão da atualidade. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Está a fazer uma cobrança. Vindo, porém, este teu filho, está a apontar o dedo, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Pastor Simão disse: vamos guardar duas palavras. Eis que te sirvo. Primeiro, eis que te sirvo. Vejamos que este filho se coloca na posição de um escravo. Não se apresenta na posição de um filho. Ele se apresenta na posição de um simples trabalhador que está à espera da recompensa no fim. Muitos de nós somos assim. Eu vou à igreja, vou cantar porque no fim vou ter a recompensa. Eu vou à igreja, vou participar na reunião porque no fim vou ter a recompensa. Eu vou à igreja, vou ler a Bíblia porque no fim vou ter a recompensa. Eu vou à igreja, vou pregar porque no fim vou ter a recompensa. Eu vou à igreja, vou secretariar porque no fim vou ter a recompensa. Vês que este filho não via a relação com o pai como uma relação de amor. Ele via a relação com o pai como uma relação de trabalhador e um senhorio. Ele via a relação com o pai como de um escravo e de um mestre. Portanto, perdeu a oportunidade de viver a graça do pai durante este período. Porque ele se indignou. Porque ele estava com a raiva guardada no seu interior. O filho mais velho está obcecado com o mérito. Está obcecado com o mérito. O mérito que ele acha que merece. Não necessariamente o que o pai vê. Porque este se posicionou, ele disse claramente: eis que te sirvo e nunca transgredi nenhuma sua lei. Entro no campo todos os dias, mas o Senhor não está a reconhecer isso. Porque ele está fazendo a leitura da sua própria maneira. Segundo o pastor Simão disse, vamos também guardar este teu filho. Este irmão nem chamou o seu próprio irmão de irmão. Este teu filho, desprezo total. Assim nós estamos hoje na igreja de Cristo. Aqueles daquele lado, assim falamos, né? Aqueles do outro lado, eles também falam aqueles do outro lado. Os de 18 classes da gente falam aqueles do outro lado. Achamos que somos todos cristãos, estamos no caminho salvo, estamos no caminho da perdição. Estamos a nos colocarmos como o segundo filho, que está na igreja, mas não está perto do pai, que está a viver com o pai, mas não sabe que tem como ele a pensa, que está constantemente com o pai, mas não consegue reconhecer que aquilo que o pai lhe pertence, que está próximo do pai, mas não consegue fazer usufruir o que o pai lhe dá e se faz de escravo, trabalha descalço, trabalha no campo, se castiga, quer trepar todas as forças e não vive o momento apropriado que devia viver. Porque faz a leitura do mérito da maneira que ele acha. Vamos aqui exemplificar. Se eu, pastor Simão, pegar uma laranja, ele não trouxe laranja, não devia trazer aqui uma laranja.
Eu sei trazer aqui uma laranja, a Igreja de Cristo, e eu exprimir, apertar a laranja, um pouco da minha força, o que sairia da laranja, igreja? Perdão? Sumo. Líquido, né? Líquido que chamamos de sumo, né? Sumo de manga. Hã? Não, de maçã. Não? Vai sair sumo de? Laranja. Por que sumo de laranja? Eu peguei uma laranja. Aí eu só apertei assim um bocado. Vou apertar com mais força. Acho que agora vai sair uva. Vai sair sumo de uva? Não. Vai sair sumo de? Laranja. Obviamente porque é uma laranja. Não importa o quanto esforço eu faço na laranja, só sairá o suco de laranja. Não importa quanto eu bata, eu esprima, só sairá o suco de laranja. Já se perguntou o que sai de ti quando você é exprimido como servo de Deus? Aqui na Igreja de Cristo, quando somos exprimidos, alguns mostram a raiva, alguns mostram a ira, alguns mostram desprezo, alguns mostram situações que você não acreditava que o servo de Deus, na Igreja de Deus, podia apresentar. Assim somos os cristãos da atualidade. A laranja tornou manga porque dela está saindo suco de manga. E quando pergunta, diz não, ele mesmo é que começou, ele é que me empurrou, por isso que eu respondi assim. A laranja não muda de suco, continua a sair suco de laranja. Por que o amado muda? Em vez de mostrar ao bom ser, ao verdadeiro cristão, que é a humildade, que é a passividade, que é o amor, que é a paz, que é ser afável, ser humilde. Não, nós mostramos injúria, nós mostramos o ódio, nós mostramos a raiva. Não só como nós mostramos a condenação. Falamos quem é esse, quem é aquele, de onde é que ele vem, por que ele acha que pode ser, por que ele acha que deve falar. Nós perdemos a laranja da tirar suco de muco. Assim nos chamamos de cristãos. Estamos a nos posicionar como o filho mais velho que na verdade estava com o pai todo este tempo. Sim, ele estava. Sim, ele obedecia às regras. Mas o Cristo disse, eu não estou interessado enquanto tu trabalhas para mim, enquanto tu oras, enquanto tu pregas, enquanto tu cantas. Eu estou preocupado com a tua característica. Estou preocupado com o teu coração. Amém. Amém. Hoje a Igreja de Cristo está a perder-se, porque os membros querem ir buscar a honra por si mesmos, querem ir buscar a maneira de agradar a Deus, não pelo que Cristo é o que nos pediu para sermos santos, mas por aquilo que nós achamos que seja obra, a glória a Deus. Veja que, voltando na nossa história, no capítulo 31, no versículo 31, obrigado, mano. O pai lhe disse, e ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo. Tu sempre estás comigo. E todas as minhas coisas são tuas. Todas as minhas coisas são tuas. Vamos dividir isto aqui em duas partes para nós compreender essa mensagem do Pai. Primeiro, ele disse, tu sempre estás comigo. Aqui temos uma expressão que é fundamentalmente divina. Isso é divino. Tu sempre estás comigo. Independentemente de quão desafiadora a vida seja, independentemente de quão difícil a tua vida seja, independentemente de que solo tu cresceste, és laranja, tu és laranja, tu és laranja, tu sempre estás comigo. O rei Davi reconhece essa divindade de Deus em Salmos 23, 4, ele diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Isso aqui é uma relação divina, não tem medida, não tem grau. Deus disse, eu estou contigo, não importa onde você ir. Então, meu amado, lembra-te que
tu estás com Deus. Estás sempre com Deus. Isso é divino. A segunda parte ele disse, e todas as minhas coisas são tuas. Todas as minhas coisas são tuas. Aqui o pai está a falar da unidade. Simão Gonçalves tocou o filho dele, que Deus o tem. Então ele falou bastante sobre a unidade. Aqui, nos 12 velhos, estamos separados. Dentro da igreja estamos separados. Estamos preocupados com a unificação, com o chamar do outro lado. Pastor Simão, na semana passada, eu falei. Mabundo de acerto aí, cana! Tutunga de mundo de amizade. Igreja, unamos-nos para construirmos a igreja de Cristo. Se você aqui tem problema com o irmão, como é que você vai unir-se com os outros? Mas aqui Deus está me chamando em unidade. Ele disse, todas as minhas coisas são tuas, em unidade em Cristo. Hoje o Pai te está chamando, te está a dizer que tu não precisas de demonstrar o trabalho. É necessário que nós trabalhemos por Cristo. É necessário que nós exercemos as funções na igreja. É necessário que nós tenhamos categorias ou cargo na igreja. Mas o Cristo disse, isso não te leva a salvação. Se tu não buscares a característica de mim. Se tu não deixares o resto e ser como eu. Porque só a mim há salvação. Aleluia. Aleluia. Tu tens vivido como escravo quando és chamado para viver como filho. Tu tens te esforçado, trabalhado como um escravo quando a alegria está dentro da casa. Podia sentar no cadeirão e dizer obrigado, Pai, por ter construído uma casa para mim. O cristão está a lutar para demonstrar ao Senhor que ele é útil no trabalho, mas não necessariamente tem a característica dele. Quer demonstrar ao Senhor que eu servirei como membro, mas não necessariamente viver a alegria do Senhor. Quer demonstrar ao Senhor que eu servirei como um trabalhador, mas não quer mostrar amor contra o seu irmão. O cristão da atualidade vive assim. O Jesus termina esta parábola perguntando aos fariseus: entrarão para festejar com os presentes ou ficarão de fora? Ficarão de fora todos feiticeiros, ficarão de fora todos mentirosos, ficarão de fora todos e bandeiros. Até aqueles que vêm na igreja, que se fazem de cristão, ficaram de fora. É o Cristo que está falando, não sou eu. Não, pastor Simão. Não, pastor Simão. É o Cristo a falar. Perguntou: entram comigo ou ficarão de fora? De fora. A igreja, o Cristo está te perguntando: queres entrar nesta nova cidade ou queres ficar de fora? De fora. Agora, há uma preocupação. Porque Deus também disse: oh meu filho, eu não vou te fazer robô. Eu te fiz segundo a minha imagem, a minha característica, mas te deu o livre-arbítrio. Veja aí, vem a pergunta. Ele disse que queres entrar ou queres ficar de fora? De fora. O Cristo não disse entra. O Cristo não disse fica de fora. Ele disse: eu te dou o livre-arbítrio para você tomar uma decisão por ti mesmo. Se quer me seguir ou quer seguir o outro. E se não te controlares, tu perdes a cidade santa. Cristo deixa isso claro. Como um trepador. Alguém que quer chegar no topo da montanha e vai lutando. Aqueles, já vimos nos filmes, aqueles que atiram cordas, sobem, se arranham, falham, o bloco quebra aqui, ele balança, quase que cai, mas está a lutar, quer subir, porque assim são os cristãos. Em contrapartida, quando lutamos, os dedos já se aleijaram, os pés já estão arranhados, nós já fazemos esforço a subir, a lutar com desnecessário. Olha de lado, que afinal é uma escada feita para as pessoas subirem até ao topo.
Nós achamos que vamos subir pelas montanhas, enquanto aqui tem uma escada. E ao vermos na escada, tu a ver o Mano Carlos, tu a ver o Mano Samuel a subir as escadas, a rirem, a conversarem, enquanto o pai lá em cima está à espera dos filhos com as mãos abertas. Eu aqui a lutar, a subir, e na olho aquele Carlos, ele não é bom na igreja, ele falha, mas como é que ele está a subir? E eu aqui... Assim são os cristãos atuais, julgando os outros por eles mesmos, pensando que tem Cristo convosco, não tem. Revejam-se. Autorreavaliação. Buscar a ti mesmo é o Senhor. Por quê? Porque nessa escada da graça, o Senhor está de mãos abertas para receber a nós como os seus filhos, não como escravos, como os seus filhos, não como os seus trabalhadores, como os seus filhos, não como aqueles que estão a cobrar por um serviço feito. Ele diz que a minha misericórdia é a única que dará graça para vocês conhecerem o seu reino. Portanto, a misericórdia do Senhor é o tempo que Ele nos dá para nós nos transformarmos do ponto A para o ponto B, para que nós possamos herdar assim o reino do Senhor. Alto aí, a misericórdia do Senhor não implica esquecimento, não implica estar feito de fora, não. Se eu pequei, está registrado que eu pequei, e o resultado do pecado é a morte, mas o Senhor disse, eu terei misericórdia no meu filho Simão, vou lhe dar o tempo. A misericórdia na verdade é o tempo para o Simão se arrepender deste pecado e voltar a mim. Oh Deus, seja louvado Senhor. Só assim ele pode entrar no reino do Senhor, amém? Amém. Então, essa história do filho pródigo, a primeira parte, que um vai embora, a segunda parte é aquele que estava com o pai, mas estava perdido, não sabia que estava perdido, como muitos de nós hoje. Ela, a mim, ensina três coisas que eu quero partilhar rapidamente com a igreja. Três pontos que ela ensina. O primeiro ponto, a parábola redefine o significado de perdido. A parábola do filho pródigo redefine o significado de perdido. Está a dizer essa parábola que tu podes estar perdido em terras alheias no instante, como pode estar perdido no mesmo sítio. Assim demonstra a parábola. O problema do filho menor, obviamente, era claro. A missão levou-lhe ao pecar, exigindo que ele ia embora, estava perdido. O problema do filho mais velho é achar que ele estava correto e reto enquanto trabalhava com o pai. Então se encontrava perdido. Temos os dois perdidos. Um perdido porque foi-se à distância e o outro perdido mantendo no mesmo sítio e tendo o pai com ele. Esta é a primeira. A segunda análise que eu encontro aqui é a natureza de amor de Deus. O amor de Deus não tem a ver com o nosso merecimento, ou não tem a ver com o merecimento, porque eu fiz, mereço, que eu fui, mereço, eu fiz, caracterizei, portanto mereço. O amor de Deus não é assim. O amor de Deus é a fonte, é apenas a fonte. Vejamos a história na cruz de Calvário. O ladrão nunca tinha feito nada de bom na vida dele. Segundo as Escrituras Sagradas, ele era ladrão, estava a ser condenado. Ele nunca fez nada de bom. Mas neste dia, ele apenas reconheceu que o amor de Deus existe para ele. Arrependeu-se verdadeiramente. Olha, pastor Simão vai ser um pouquinho metáfora aí. Ela, ao chegar no céu, o ladrão encontra o arcanjo Miguel, que está a ler o nome das pessoas que vão entrar. Né? Oh, não é você, não. Estou a falar do ladrão. Né? Mas você chegou aqui como? Eu também não sei. Oh, mas você nunca foste à igreja? Não. Nunca cantaste no coro? Não. Então estás aqui como? Eu também não sei. Ele perguntou, alguém já viu este homem? Não, nunca vi.
pela primeira vez. Abre o livro anterior. Veja na igreja quimbanguista. Veja na igreja tocuista. Veja na batista. Veja na evangélica. Veja na católica. Mas esse homem não gosta. Como é que chegou ali? Ele disse, aquele que estava ao meu lado, nem sabia o nome de Cristo. Aquele que estava do meu lado me disse que a partir de hoje você estará comigo no céu. No céu. Eu também não sei, mas ele que me disse. Esta é a natureza de amor de Deus, não o mérito pelo que nós fizemos. Esta é a natureza do amor de Deus, quando verdadeiramente apresentamos o arrependimento. O fim, o número 3, o convite, o elemento número 3 chama-se o convite à festa. A vida cristã não é caracterizada a sofrimento. Param com isso. Não. O cristão não deve sofrer. Nós falamos, o ouro e a prata pertencem ao Senhor. A terra pertence ao nosso Deus. O mundo pertence ao nosso Deus. E por que eu tenho que sofrer? A vida de cristão não está caracterizada a sofrimento apenas. Que eu tenho que sofrer hoje, eu tenho que sofrer amanhã, eu tenho que sofrer depois, amanhã, eu tenho que sofrer. Não! Faça como aquela mulher que diz, eu tenho 4 filhos daquele feio chamado Simão. Eu nasci os 4 filhos dele. Eu engomo a roupa dele. Eu faço comida dele. Ainda preparo os calçados dele para vestir. O meu carro estragou na rua. Não quero saber de Uber. Simão vem me buscar. Liga. Simão, aqui, vem me buscar. Assim é quando você é esposa de Cristo, amém? Diga para ele, não. Por que eu tenho que andar a pé? Por que eu tenho que sofrer? Por que eu tenho que passar dificuldade? Por que eu tenho que passar situações? Vem-me chama Cristo que ele se apresenta. O convite à festa. O cristão não pode viver apenas no mistério. O cristão não pode viver apenas no sofrimento. O cristão deve viver na alegria. Porque o Senhor disse que dele é a glória. A alegria apenas pertence ao Senhor. Para terminar, meus amados, a Bíblia nos orienta, nos instrui a não buscar coisas. A Bíblia nos orienta, nos instrui a não buscar bens. A Bíblia em nenhum momento nos orienta a ir buscar curas, vidas, paz, etc. A Bíblia não nos orienta a isso. Tampouco a Bíblia nos promete fundos imundos. O pastor Simão já disse aqui várias vezes. Tampouco a Bíblia nos promete isso. Mas a Bíblia nos recomenda buscar a Jesus. Buscar a Jesus. Buscar a Jesus. E não só recomenda buscar a Jesus, nos promete alinhamento. Deus disse, ele se alinha contigo. Ele disse, ide, eu estarei contigo. Mas ele disse, eu não vou. Aí está o faraó. O faraó é mau. O faraó corta a cabeça. Isso ele dizer agora, vamos cortar a cabeça. Então não vou. Deus disse, eu te prometo alinhamento, então vou contigo. Só assim. Então tu levanta e diz, Senhor, tu prometeste alinhamento. O que fala do meu problema? Mas, primeiro buscar ao Senhor. E assim diz Cristo em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A justiça do Senhor não necessariamente implica você ter boa vida, porque nós confundimos o ter boa vida e ter boa vida. O ter boa vida não necessariamente implica ter carro, ter casas, ter etc. Isso é ter boa vida. Ter boa vida é ter a paz em Cristo. Amém, igreja? Amém. Portanto, sejamos aqueles que busquemos apenas ao Cristo. Assim disse a mulher de frutos de sangue. Ele disse, se eu pelo menos tocar na sua veste, eu tenho certeza que estarei sarado. Se eu pelo menos tocar na sua veste, eu estarei sarado. Mas se o amado, amada, irmão, não consegue entrar na multidão como fez essa mulher com 12 anos de fluxo de sangue, sem parar, e ela acreditou que eu vou pegar na manta de Cristo. Tu que vem à igreja todos os dias ainda não pegou a manta de Cristo.
ficará de fora. Mas, amado, se você não conseguir pegar a manta de Cristo, faça o que fez o Zacarias. Zacarias disse, como eu não consigo pegar, então buscarei. Em 2 de Crônicas 26:5, Zacarias disse, porque Deus se a buscar a Deus no dia de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor. Só buscou o Senhor. O rei Salomão disse em Salmos 34, Deus, os filhos de leões necessitam e sofrem de fome. Mas aqueles que buscam o Senhor, nenhuma coisa faltará-lhes. Apenas busque ao Senhor. Para concluir, eu queria vos deixar também aqui uma expressão. A expressão que Deus a tenha, era uma evangelista e escritora neerlandesa. Chamava-se, quando em vida, Corrie ten Boom. Assim era o nome dele, um pouquinho difícil dele. Ela disse assim, e vamos relacionar com o que nós falamos hoje. Se os teus olhos estão no mundo, estás oprimido. Se os teus olhos estão no mundo, estás oprimido. Se os teus olhos estão em ti, estás deprimido. Nenhuma das duas coisas serve. Você se pergunta, então como é que eu vou estar? No fim ela concluiu, mas se os teus olhos estiverem em Cristo, estás em descanso. Aleluia. Amém. Vamos quebrar um pulo. Se os teus olhos estão no mundo, serás oprimido. A opressão traz aflição, traz injustiça. Você vai se sentir injustiçado porque estás oprimido. Não só traz um peso na consciência porque você não estás em controle. Essa é a situação do irmão 1. Ele estava oprimido mesmo estando na casa do pai. Ele disse também que se os teus olhos estão em ti mesmo, serás deprimido. A depressão traz o quê? Culpa. Traz fraqueza. Traz tristeza. Assim o irmão 1, o filho pródigo, aquele que se afastou. Ele depois se sentiu, ficou deprimido, sentiu-se culpado, sentiu-se perdido. Ele disse, não vou voltar. Mas agora veja uma posição do pai, que não viu um filho nem viu o outro, apenas demonstrou um amor natural. Ela disse, mas se os teus olhos estiverem em Cristo Jesus, ficarás em descanso. Porque em Cristo tu encontras a paz, tu encontras graça, tu encontras o verdadeiro descanso. Este é o Pai. Nos 3 elementos que nós falamos. O filho pródigo, nós vimos 3 pessoas, 3 personagens. Se a igreja não acompanha bem. A primeira personagem é o filho pródigo que afastou-se do pai, levou seus bens e gastou. Este filho olhava para si mesmo, então ficou deprimido. A segunda personagem nessa história é o irmão mais velho que ficou com o pai, que tinha tudo a seu redor, mas não deu por conta que tinha tudo. Ele estava oprimido, porque ele queria tudo para ele. E a terceira personagem é o pai, que acorda e disse que a Cristo Jesus, porque nele você busca o teu descanso. Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Nós falamos, para de recitar, viva ela. Viva este capítulo na tua vida. Busque apenas ao Cristo. E se assim o fizeres, meu amado, eu te garanto que a vida mostrará-se sentido. Terás paz na tua vida. Terás consolo total. Porque assim é quando nós vivemos em Cristo Jesus. Que as palavras de Deus tenham efeito na tua vida, que sejam poderosos para ti, hoje, amanhã e sempre. Amém. Amém.